Vamos lá, pessoal. Eu agradeço em primeiro lugar o convite, é minha primeira vez em Goiânia. Estou aqui há poucas horas, já conheci algumas pessoas bem legais. Estou vendo algumas camisetas de Bitcoin por aí. Uma delas é do Arthur ali, que eu já conheço. Outra do... como é que é? Esqueci seu nome. Eduardo. E estou muito contente, viu? Obrigado pelo convite, obrigado Student for Liberty por essa oportunidade. E agora tem uma difícil missão, né? Colocaram duas feras aqui para palestrar antes de mim e agora não sei como é que eu me saio dessa. Me deixaram com essa difícil missão de manter o nível do evento. Hoje eu vou falar um pouquinho então sobre Bitcoin e blockchain para vocês. Gostaria de dizer que a palestra já está disponível para download. Então quem quiser pegar o conteúdo para depois estudar em casa, quem quiser... tem conteúdos adicionais na palestra inteira. A palestra inteira é cheia de URL curtas para que vocês possam aproveitar os conteúdos adicionais em casa. É óbvio que numa palestra de 1h30 não, de 1 hora, cadê o... de 1 hora, então são 8h30 agora, a gente vai até 9h30. Numa palestra de 1 hora não dá para eu colocar em detalhes tudo que é Bitcoin, tudo que é blockchain para vocês. Tá? Essa palestra eu digo que tem alguns aspectos. Primeiro, ela não é uma palestra técnica, nem uma palestra profunda. É introdução mesmo. Talvez o pessoal que já conhece mais um pouco de Bitcoin e blockchain vai ficar frustrado com o conteúdo. Mas a ideia é balizar todo mundo no mesmo lugar. Então a palestra é para quem não tem nada sobre Bitcoin, nada sobre blockchain na cabeça. E aí a outra coisa é, eu me permito arredondamentos didáticos. O que isso quer dizer? Quem sabe muito vai perceber que às vezes eu faço uma facilitação didática para que quem não sabe nada consiga aprender e igualar o conhecimento. Eu não vou na exatidão técnica do protocolo, porque eu me permito fazer esse arredondamento didático. Todo mundo tirou foto dessa página? Cadê o rapaz que estava querendo o PowerPoint? Tirou foto? Beleza? Ok. A palestra então está disponível para vocês. O conteúdo vocês podem publicar, difundir, mandar por spam, faz o que vocês quiserem. Não tem nenhum problema, é cortesia da Foxbit para vocês mesmo. Bom, muito rápido então, eu vou falar rapidinho o que é Foxbit. Para quem não conhece ainda o que nós fazemos, o que nós somos. A Foxbit ela é uma intermediadora de bitcoins. Isso quer dizer que os bitcoins que estão na palestras, os bitcoins que estão na plataforma não são nossos. Os bitcoins que estão na plataforma são sempre de um terceiro que quer vender por um preço X e tem que ter uma contraparte que quer comprar por um preço Y. Em algum momento esses preços casam, esses preços coincidem. Quando acontece isso, você tem a troca, você tem um exchange de reais por bitcoins. Então nós somos intermediadora, ou seja, o preço do Bitcoin na plataforma não é feito por nós, é feito pelas contrapartes, ok? Fundado em dezembro de 2014, nós tivemos o ano passado, no mês de julho, um market share recorde de 53,40% do mercado. Fechamos o ano com a média de 45%, mas ainda assim 45% do mercado é bem relevante. E hoje nós temos uma equipe de 79 pessoas, tá? Inclusive, nós sempre temos processos de contratação. Se vocês quiserem, segue as nossas redes sociais, que a gente sempre divulga vagas, e algumas vagas até remotas. Ok? Quem faz realmente a Foxbit no dia a dia? Tudo começou com esses dois empreendedores, o João Canhada, que é o CEO da Foxbit, e o Guto Schiavon. E eles precisavam de algum apoio. Foram conseguir apoio no primeiro momento com o Felipe Trovão, que é o primeiro investidor anjo dos dois garotos. Depois entrei eu entrei um mês depois do Felipe Trovão, basicamente, e sou o segundo investidor anjo da Foxbit. E por último, o Bernardo Faria, que entrou em 2016. Ok? Hoje nós somos 9 sócios no total. Nós saímos de 4 sócios na fundação da empresa para um grupo de 9 sócios atualmente. E além de 9 sócios, essa linda e gigantesca equipe que me deixa muito orgulhoso. Esses são os caras que de verdade tocam o negócio no dia a dia, dando suporte para cliente, validando cadastro, fazendo depósito, fazendo saque. Nessa foto, 68 pessoas. Essa foto foi feita na segunda semana de janeiro. Na verdade, a gente já cresceu. Chegamos a 72, ou melhor dizendo, hoje batemos 79.
Então a gente cresce num ritmo muito acelerado porque o negócio exige isso, porque o mercado exige. Então esse é mais ou menos o time da Foxbit hoje, mais menos 11 pessoas que entraram novas já. Ok? Tivemos algumas conquistas no ano passado com a Endeavor e com a Visa, que levou a gente para o Vale do Silício. Foi bem legal essa experiência, passamos um mês lá sob mentoria. E temos um trabalho muito sério com um Compliance KYC, que é o Know Your Customers, porque a Foxbit não aceita dinheiro vivo. Todo o dinheiro que os clientes depositam lá para comprar bitcoins tem que ser via bancária, para livrar a gente de risco de dinheiro na cueca, essas coisas assim que não tem no Brasil. E aí a gente faz isso e exigimos também cadastro com selfie. Cadastro com selfie é a pessoa segurando o seu documento do lado do rosto e tirando uma foto. Porque aí você também espanta o pessoal que acha documento na rua e quer fazer um cadastro forçado, esse tipo de coisa. Bom, um pouquinho de transparência, a Foxbit divulga os seus endereços públicos, ou seja, para comprovar que a Foxbit não foi hackeada, é só entrar nesses endereços. Esses endereços eles mostram a todo tempo que o saldo dos bitcoins dos clientes estão lá disponíveis. Essa URL curta aqui é uma das que eu falei, ó, Foxbit 01 a primeira, 02 a segunda e a 03 a terceira, tá? São basicamente nossas 3 carteiras principais. Último jabá, Foxbit Educação é a nossa plataforma de EAD para que vocês possam aprender um pouco mais sobre o que é Bitcoin, o que é blockchain. Tem 2 cursos lá, Bitcoin em Minutos e Blockchain em Minutos. E hoje eu trouxe um cupom de desconto de 20% se alguém quiser tirar foto. Essa hashtag MarcosGift na última tela habilita 20% de desconto. O curso custa R$40, menos os 20% de desconto, acho que fica um valor bem interessante. Chega, acabou o jabá. Daqui para frente é só conteúdo, daqui para frente eu quero a participação de vocês. Eu gosto de perguntas no meio da palestra. Então quem tiver pergunta e achar que é relevante com o tema que eu estou mostrando, levanta a mão que eu vou controlando as perguntas e o tempo para a gente não estourar além das 9h30. Mas eu gosto de perguntas durante, acho que fica mais interativo e acho que vocês aproveitam mais o conteúdo com as perguntas uns dos outros, inclusive. Ok, vocês devem estar meio assim, perguntando o que é Bitcoin. E essa é uma pergunta que eu tenho respondido já há 4 anos e toda vez eu fico me perguntando se ele é só isso. Porque as pessoas acham que o Bitcoin é só dinheiro, que o Bitcoin tem só valor econômico e na verdade o Bitcoin é muito mais que isso. Eu vou passar um pouquinho para vocês disso. Eu vou trazer então uma definição minha, muito pessoal e muito introdutória, do como que eu defino Bitcoin. Bitcoin eu defino da seguinte maneira. Bitcoin é a união do software com dinheiro, com registros confiáveis, transparência, agilidade e baixos custos. Quando você tem essas características, você tem as principais características de uma criptomoeda. Pode ser o Bitcoin ou talvez até outra. Tá? Mas para a gente começar o raciocínio do que é Bitcoin, podemos ter isso como início da conversa. E aí as pessoas vêm para uma palestra geralmente como essa e muita gente traz preconceitos. Eu acredito que aqui não é muito ambiente de preconceito, mas essa palestra ela costuma encontrar isso. Pessoas que vêm com preconceitos da mídia, preconceitos do vizinho, preconceitos não sei da onde. E eu tenho que começar então falando para vocês, para eliminar o preconceito, eu começo dizendo o que não é Bitcoin. Porque a partir do momento que eu tirar da cabeça de vocês o que não é Bitcoin, a gente começa a construir algo positivo depois. Primeira coisa que Bitcoin não é moeda virtual. E a mídia fala isso a todo tempo. O governo brasileiro fala isso também nas suas publicações. E por que Bitcoin não é moeda virtual? Porque moeda virtual é um conceito que quem é da comunidade entende que é aquele registro monetário que é passivo de uma edição ilegal. Seja por um hacker, seja por um admin do banco de dados do servidor, seja por um estagiário, alguém tem acesso a ir lá e alterar aquele registro, manualmente falando. E esse conceito de alterar o registro não acontece no Bitcoin, não acontece na blockchain. Então o Bitcoin, na nossa concepção, ele não é moeda virtual. Moeda virtual seria, por exemplo, o dinheiro que você compra créditos no Candy Crush.
Aquilo é um dinheiro virtual. Você está pagando, aquilo é convertido numa taxa que o próprio jogo impõe, não é o mercado que impõe, é o próprio jogo. E aí aquela unidade, aquele crédito, eventualmente é uma entrada num banco de dados, num servidor, que pode ser manipulado de uma forma ou de outra. O Bitcoin não existe esse conceito. O Bitcoin também não é moeda eletrônica, porque a pessoa já viu que tem muita gente aqui de direito, a legislação brasileira tem uma definição específica sobre moeda eletrônica e cita lá que para ser moeda eletrônica precisa ter tal e tal característica. O Bitcoin não se enquadra nessas características, logo o Bitcoin também não deveria ser chamado de moeda eletrônica. Como que eu gosto de chamar o Bitcoin? De criptomoeda. Eu acho que esse é o melhor nome de todos. E é esse nome que a gente está levando para Brasília para que os políticos aprendam a falar bem de Bitcoin e falar a verdade da tecnologia acima de tudo. E um outro sinônimo seria moeda digital. Eu acho que também é legal, é diferente de moeda virtual, eu acho que representa a tecnologia. Mas o Bitcoin não é só, ou melhor, não é moeda de jogo, como eu já disse, e nem apenas dinheiro de internet. As pessoas acham que o Bitcoin só dá para usar no mundo digital, virtual, eletrônico. Não. Tem muitos comércios e serviços adotando o Bitcoin para o dia a dia. E eu acho que essa é uma inteligentíssima forma de adquirir Bitcoins. Porque você tem lá, eu sou de Santo André, né, cidade lá de São Paulo. Então tem um rapaz lá que ele é pró-Bitcoin e ele é dono de uma pizzaria. Ele vende as pizzas dele por Bitcoin. Veja a vantagem nisso. Ele está comprando Bitcoin com o seu produto, com o seu serviço, eliminando intermediários, eliminando inclusive a Foxbit. Ele fica livre das taxas e ganha os Bitcoins dele, faz a poupança dele em Bitcoins. Eu acho que isso é uma coisa que eu gostaria de fomentar aqui em Goiânia, porque é muito pouco comércio aqui em Goiânia. Eu consegui encontrar só 8 comércios aqui em Goiânia que aceitam Bitcoin. Eu vou mostrar no final da palestra. Ok? O que mais que o Bitcoin não é? Não é uma empresa, não é uma organização centralizada, não é controlada por país, banco, governo e etc. Isso para vocês é fácil de entender, mas para muita gente fica, como que um valor não tem uma emissão centralizada e funciona? Funciona, né, Hélio? Não funciona. Funciona. Funciona por quê? Porque todo mundo tem um protocolo para seguir, todo mundo tem um objetivo em comum, e, obviamente, as engrenagens se encontram, porque se não se encontrar, ninguém ganha. Ela para de girar. Então, o Bitcoin realmente não tem lastro no sentido de ouro. E é aí que já foi falado algumas vezes hoje aqui, que nem a moeda do governo tem mais ouro, hein? Por favor, esqueçam isso. Isso acabou lá em Bretton Woods, nos Estados Unidos, em 71, se eu não me engano. E não existe mais, nem na moeda fiduciária. E no Bitcoin, eu vejo o lastro no Bitcoin em alguma outra face, no sentido de que se vocês saírem com R$1 aqui do Brasil, 10 mil reais. Você sai com 10 mil reais aqui no Brasil e tenta ir pro, sei lá, pro Chile. Tenta comprar uma TV lá no Chile usando R$1. Duvido. Não vai ter, não vão vender. Você vai ter que converter primeiro para a moeda chilena para depois comprar. Com o Bitcoin isso não acontece. O Bitcoin ele já é aceito em 62 países de forma imediata. O Bitcoin também não é, ou melhor, ninguém é dono da tecnologia do Bitcoin. Quando você fala que você tem Bitcoin, você tem fraçõezinhas do Bitcoin, você tem pedaços do Bitcoin. Mas a Foxbit não é dono da tecnologia como todo e nem outra empresa é. Nem uma outra empresa é dona do Bitcoin como um todo. E capítulo importante, Bitcoin não é pirâmide financeira. Me desculpem se alguém aqui de Goiânia já passou por esse capítulo. Esse capítulo está se tornando uma praga na história do Bitcoin brasileiro, aqui no Brasil, que é as pirâmides financeiras. Golpes, spams e boatos e outras coisas que falem mal do Bitcoin ou ainda que usam o nome do Bitcoin para fazer negócios ilícitos como esquemas Ponzi. As 3 maiores empresas que chegaram a existir no Brasil, MinerWorld, D9 e CryptoCoin. Mas não são as únicas. Eu diria que no Brasil existe mais de 100 empresas que fazem isso. Aproveita que as pessoas não sabem o que é Bitcoin e vem falar de mineração em nuvem, e vem falar de lucro garantido. Coloca aqui seu dinheiro, que em um ano você vai ter 100% de retorno. Bitcoin não é isso. Bitcoin não paga juros, inclusive. Bitcoin não é um investimento que paga juros mensal. Se você comprar meio Bitcoin, ele vai ser sempre meio Bitcoin. Tá?
Vocês já conheceram o nome dessas 3 empresas? Alguém conhece? MinerWorld, D9, olha lá. Como? CryptaCoin, olha lá. Esse que é o perigo. CryptaCoin aqui de Goiânia. Então, cara, isso é um mal, tá? E eu vou falar uma coisa, não precisa reparar muito nos nomes, não. É melhor reparar no modo operacional das empresas. Todas as empresas golpistas têm basicamente 2 protocolos. Primeiro, para você entrar, você tem que pagar uma entrada num preço prata, ouro ou platino. E aí eles colocam preço em cada uma das faixas de entrada. O Bitcoin exige isso. Para você comprar Bitcoin na Foxbit, a compra mínima é R$250. Bem pequenininha. Enquanto você vai ver essas empresas golpistas, são milhares de reais. Então, primeira coisa, se a empresa falar que você tem que pagar para entrar numa determinada faixa, já começa a desconfiar, porque o Bitcoin não exige isso. Segunda dica, independente do nome da empresa, se a empresa falar para você, traz o seu vizinho, traz o seu amigo, traz o seu primo, que você vai ganhar comissão sobre o que você trouxer, sobre o plano que esse cara comprar. Aí acabou. Aí realmente ela tem todos os indícios de ser uma empresa golpista, tá? Fiquem muito atentos com isso. Geralmente essas empresas falam de minerar em nuvem, ou de minerar Bitcoin, etc. Minerar Bitcoin não é mais lucrativo no Brasil e minerar em nuvem é 90% golpe das empresas. Aqui nessa URL curta tem uma lista que a comunidade internacional produz, não é só brasileira, é mundial, mas é uma lista de empresas que são golpistas. Ok? Bitcoin não é ilegal no Brasil. Que bom! Por que não é ilegal? Justamente porque ele ainda está em estudo em Brasília. Tem uma regulamentação que está sendo feita, inclusive com apoio das empresas do setor, mas o Bitcoin ele não é proibido. Ele simplesmente está numa área cinza do jurídico. Não existe uma regulamentação permitindo, mas não existe uma proibição. Então eu posso ter Bitcoin, a Foxbit pode funcionar, vocês podem ter Bitcoin, etc. Ok. E também Bitcoin não é ilegal na maioria dos países. A maioria dos países, pelo menos aqueles que estudaram a tecnologia do Bitcoin a fundo, são pró-Bitcoin. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Japão, Austrália, Suíça, Suécia, Canadá. Só país grande. País que é contra Bitcoin, Venezuela. Não é escopo. Não. Então, assim, por que será, né? Por que será que a Venezuela é contra Bitcoin? Empresas como a Foxbit na Venezuela foram fechadas. Mineradores de Bitcoin na Venezuela foram presos. Óbvio, é o Estado querendo falar, não, o meu dinheiro é uma porcaria, então não vem trazer um dinheiro melhor aqui para dentro, porque eu vou ficar bravo com você. E é isso. Então, basicamente, estados que são contra Bitcoin são estados que não estudaram a tecnologia suficiente ou são países duvidosos aí de qualidade de se viver e para sua população. Mas aqui tem uma lista de quais países o Bitcoin é permitido, legalizado, etc. Japão, eu já falei, em abril de 2017, o Japão regularizou o Bitcoin como método de pagamento. Diz que no Japão você pode, inclusive hoje, pagar imposto para o governo japonês usando Bitcoin. E é o Japão, não é o quintal de casa, né? E a Austrália, a mesma coisa. A Austrália fez uma coisa muito legal. A Austrália, ela regulamentou o Bitcoin e olha o que ela fez para os empreendedores, que é o que eu gosto, que é o meu business. Ele reconheceu o Bitcoin como dinheiro e protegeu os negócios de Bitcoin sem tarifas extras, sem impostos extras. Isso é uma abordagem pró-mercado, pró-inovação, pró-tecnologia. Isso é que é legal de se ver como modelo. Então a gente espera que... Tem ganho de capital então no Bitcoin? No Brasil tem. Não, lá? Não, aqui é business, aqui é pessoa jurídica, eu não sei. É pessoa jurídica. Mas, você veja, isso aqui é legal. Por quê? Porque a Austrália entende que se ela fosse sobretaxar os negócios das empresas lá na Austrália, as empresas não estão suficientemente grandes ou saudáveis financeiramente para começar a ter uma sobretaxa. Deixa o negócio florescer, vamos gerar emprego, vamos gerar inovação e mais para frente talvez eles evoluam diferente. Mas não é o momento de sobretaxar no início do mercado. Ok?
Uma coisa que o Bitcoin não é e a mídia vive falando, que Bitcoin é 100% anônimo. Não, Bitcoin é pseudo-anônimo. Bitcoin ele tem uma camada de anonimidade, mas eu diria o seguinte, o Bitcoin, ele até permite que você tenha de volta a sua privacidade. Porque privacidade ela é um ativo que está meio fora de moda, né? A gente está muito acostumado com colocar tudo e todo mundo vê e etc. E privacidade tem muito valor. Então o Bitcoin ele permite que você tenha uma certa privacidade, mas ele também não te dá anonimidade. São duas coisas um pouco diferentes. E existem outras moedas querendo ser 100% anônimas, mas também não estão nem conseguindo atingir isso tecnicamente falando. Para quem quiser ler mais sobre isso, não sei se tem alguém de programação, alguém de TI, aqui tem um paper muito bom chamado de Dandelion, que é uma proposta que ainda nem foi implementada no Bitcoin, mas é uma proposta para tornar o Bitcoin um pouco mais anônimo, mas ainda não foi implementada. Ok, mais um paper técnico, aqui é sobre investigadores forenses de Bitcoin, de blockchain, e se alguém quiser ler também é interessante, mas é um trabalho bastante técnico de investigação forense em Bitcoin. E essa aqui é uma ferramenta que inclusive a Foxbit usa e que nós provamos para o governador, para os legisladores, de que os bitcoins que passam na Foxbit, os nossos clientes, não vão, na sua grande maioria, 0,001 foi para a Deep Web, 0,001 foi para o WannaCry. É mínimo o quanto de Bitcoin que é usado hoje em dia para fins escusos assim. Inclusive, o outro mito. Bitcoin facilita a lavagem de dinheiro. Será? Esse paper é de 12 de janeiro desse ano. Um paper super atual, é uma pesquisa sobre o quanto de Bitcoin lavou dinheiro no mundo. E não chega a 1% do que se estima da lavagem de dinheiro ao redor de todo o globo. Então são mitos que a mídia fica falando e a gente às vezes compra, porque simplesmente a gente não sabe da informação verdadeira. Tá? Ok. Isso tudo era um pouco do que Bitcoin não é. Agora eu tenho um vídeo rapidinho, mas antes de eu entrar no vídeo eu queria escutar um pouco de vocês. Até aqui, quem tem alguma pergunta, quem tem alguma colocação desse aspecto que eu trabalhei até aqui? É uma pergunta assim, parece um pouco clichê, mas é um... Bora? Eu repito para eles. É uma pergunta que eu queria fazer, que até agora todos que... Hã? Acho que se bobear nem meus professores lá de faculdade sabem... Pergunta. Consegue chegar aí? Já deu. Afinal, o Bitcoin, ele é ou não é especulação? Essa está mais para frente, mas ok. A pergunta deles vocês ouviram sobre especulação. Eu tenho alguns slides rapidinho sobre isso, mas eu acho que eu vou detalhar aqui. Bitcoin também tem especulação. Também tem. Eu diria para você que hoje o maior uso do Bitcoin em escala global ainda é como investimento especulativo. Isso é verdade. A grande maioria dos Bitcoins que se movimentam ao redor do mundo é investimento especulativo. Mas o número de comércios, o número de serviços, o número de pessoas que está transacionando efetivamente vem crescendo junto. Então eu acho que isso é só um momento, acho que daqui a pouco ele vai ter menos relevância especulativa. Mas ainda é muito de investimento especulativo. Ok? Mais uma lá. Assim, o Bitcoin, uma questão de considera-se que pode facilitar a regulamentação, a adoção delas, seria tornar elas um ativo análogo ao ouro, por exemplo. Você acha isso uma estratégia interessante? Tornar o Bitcoin um ativo análogo ao ouro? O ouro é visto como commodity. Então sim, eu acho que tem algumas características do Bitcoin que se enquadram como commodity. Talvez fosse uma analogia que a gente podia avaliar com mais carinho. Talvez fosse uma boa, sim. Ok? Pessoal, só mais uma. Eu queria saber, quando você tem um Bitcoin, aí você vende ele, como é que eu vou fazer a declaração dele no imposto de renda? Entendeu? Isso é uma coisa que eu tenho muito. Declaração de Bitcoin e imposto de renda foi a pergunta dele. O Bitcoin ele já deve ser declarado, segundo as normas da Receita Federal, desde 2015. Então, se você baixar na internet um negócio chamado Perguntão,
do imposto de renda, tem lá toda a estrutura de como você faz a declaração do Bitcoin. A grosso modo, se você liquida Bitcoin acima do volume de 35 mil reais no mês calendário, o lucro desse valor tem que ser declarado no mês seguinte com a alíquota de 15%. Tá? A mesma, exatamente. Tá? Mas está no perguntão, eu não lembro a página de cabeça, mas está lá. Okay? Mas você fala assim, porque igual na bolsa você tem que pagar um DARF de 15% até lucro de 20 mil. Acima de 20 mil é 25. Não tem essa mesma. Não tem essa coisa. É 15% do total de lucro. Tá? Ok, vou passar um vídeo agora para vocês para ilustrar um pouco então o que é Bitcoin. O que é Bitcoin? Bitcoin é a primeira moeda digital descentralizada. Bitcoins são moedas digitais que você pode enviar pela internet. Comparadas a outras alternativas, Bitcoins têm muitas vantagens. Bitcoins são transferidas diretamente de uma pessoa para outra pela internet, sem passar por um banco ou intermediário. Por isso as taxas são muito menores. Você pode usá-las em qualquer país, sua conta não pode ser cancelada e não existem requisitos ou limites. Vamos ver como funciona. Há muitos mercados de câmbio onde você pode trocar suas bitcoins por dólares, euros, reais ou mais. Suas bitcoins são armazenadas em carteiras digitais no seu computador ou no seu celular. Enviar bitcoins é tão simples quanto enviar um e-mail. E você pode comprar qualquer coisa com Bitcoin. A rede Bitcoin é formada por indivíduos chamados mineradores. Os mineradores são recompensados por bitcoins recém-criados por verificarem transações. Depois que a transação é verificada, ela é gravada num livro público. Bitcoin oferece uma nova plataforma para inovações. O software é completamente livre e qualquer pessoa pode revisar o código. Bitcoin está mudando as finanças, da mesma forma que a internet mudou a imprensa. Quando todos têm acesso ao mercado global, grandes ideias surgem. As taxas para as transações de Bitcoin são muito menores. Não custa nada para começar a aceitá-las. É muito simples de usar. Não há cancelamentos e você fará negócios adicionais com a economia Bitcoin. Para mais informações sobre Bitcoin, acesse weusecoins.com. Ok? Só um videozinho ilustrativo. Esse vídeo me lembrou que eu não perguntei quem de vocês tem conta na Foxbit? Levanta a mão, por favor. Não, bastante. Bastante. Pô, Hélio. Tá bom. Mas obrigado pelos clientes, obrigado pela parceria. E agora eu vou pular um vídeo, que seria um vídeo do Jornal da Globo, mas a URL curta, para quem quiser ver em casa, está aqui em cima. É um vídeo um pouco antigo, mas ele mostra a utilização do Bitcoin num bar lá em Nova York. Eu só vou pular para que a gente não se estenda além do horário programado, tá? Se alguém quiser anotar, ok? Então bora. Agora eu vou para alguns detalhes então. A gente fez então toda essa coisa de o que não é Bitcoin e agora eu vou melhorar para vocês o entendimento do que é Bitcoin. Bitcoin é um token digital. Pô, mas que palavra ruim, né? Token. Muita gente não entende o que é um token. Então eu vou substituir para vocês, falar que token seria um sinônimo de coringa. Imaginem que o Bitcoin é um coringa digital. Em que sentido? No coringa, no jogo de baralho, você pode fazer várias jogadas, você pode usar o coringa de várias formas. Uma hora ele entra na posição do jogo, outra hora ele entra em outra. Considere o Bitcoin um coringa digital. Ele pode ter múltiplas funções, múltiplas facetas. Ora, ele tem valor econômico, ora, ele pode ser um voto numa eleição, ora, ele pode representar um share de uma empresa. Tem muitas coisas que você pode representar com o Bitcoin, então entenda o Bitcoin como um token digital ou como um coringa digital. O Bitcoin, então, ele é uma unidade de medidas que existe dentro da blockchain. E daqui a pouco eu vou contar para vocês um overview sobre blockchain. Blockchains são onde existem os registros dos Bitcoins. Vão existir no máximo no mundo 21 milhões de unidades de Bitcoin. Hoje já existe pouco mais, aproximadamente 17 milhões. E o teto total é 21 milhões. E olha que interessante essa parte. Se eu perguntar para qualquer pessoa no mundo, para qualquer economista, para qualquer presidente, e falar o seguinte: no seu país, quanto dinheiro impresso, quanto dinheiro emitido pelo governo vai existir daqui a 15 anos? Ou daqui a 20 anos? Ninguém sabe.
Porque o sistema econômico mundial, o sistema econômico normal, monetário, é baseado em inflação, é baseado em produção lá dos nossos governantes, e ninguém sabe responder essa pergunta. Agora, com o Bitcoin a gente sabe. A gente pega o protocolo do Bitcoin, faz uma conta num simples Excel, e eu posso dizer com segurança para vocês que em 15 anos vão existir X milhões de Bitcoins. Em 20 anos, X milhões de Bitcoins. E isso dá um poder para a gente que a gente nem imagina. Porque a gente está acostumado com essa economia inflacionária dos governos e a gente não está acostumado com uma economia deflacionária. E é isso que o Bitcoin veio oferecer. Com o aumento da demanda, deve-se gerar uma expectativa de valorização. Mas, sendo que o Bitcoin é apenas uma de mais de 1.400 moedas, não há garantia de que o Bitcoin vai ser a moeda prevalecente. Já existem mais de 1.400 moedas digitais ou criptomoedas. Então não existe essa garantia de que o Bitcoin vai prevalecer. Tem uma pergunta aqui. Boa noite, Marcos. Bom, eu conheci o Bitcoin há mais de 10 anos atrás. Na época só era usado na Deep Web, Silk Road era bastante usado. Na época eu morava no Brasil, quando eu conheci. E naquela época basicamente não valia nada o Bitcoin. Eu cheguei a ter mais de 50 e só que não tinha valor nenhum. Hoje, um Bitcoin está com valor elevadíssimo. Na sua opinião, esse valor de hoje é uma bolha ou não? Ele vai se manter isso, vai subir, ele vai manter, vai descer? Qual que é a sua resposta sobre isso? Eu vou me atentar só na primeira parte da pergunta, se eu acho que é bolha. Porque se eu começar a chutar valor para o Bitcoin futuro, eu vou ter meio que colocando a minha imagem, a minha palavra como dica de investimento para as pessoas. Eu não quero fazer isso. Mas sobre ele ser bolha, eu acho que não é bolha. Por quê? Porque ele realmente oferece soluções para problemas reais. Então, quando você tem uma demanda, você tem uma necessidade, você tem uma dor de mercado e você tem uma solução que resolve aquela dor. Então, as pessoas começam a ver valor naquela solução. Vou dar um exemplo muito prático. Quem de vocês já fez qualquer compra usando cartão de crédito na internet? Qualquer uma, de qualquer valor. Quem já comprou uma, duas vezes pela internet? Ok, grande maioria. Todos vocês colocaram seu cartão de crédito em risco de hacker, em risco de vazamento, em risco de um estagiário inescrupuloso roubar a base do banco de dados e continuar cobrando coisas dos cartões de vocês. Simples. Essa é uma dor real, um problema real. Clonagem de cartão no Brasil é frequente e o Bitcoin resolve isso. A partir do momento que você faz uma compra em qualquer site da internet usando Bitcoin, você realmente zera o seu risco de uma clonagem. No Bitcoin não existe esse conceito de eu paguei aqui esse site, mas esse site vai continuar tirando recursos de mim ou vai continuar me cobrando sucessivas vezes. Porque às vezes acontece. Eu já tive problema com sites legítimos que eu paguei uma assinatura e depois tive uma dor de cabeça tremenda para cancelar. Porque o cara continua cobrando mensalidades. Ou já teve também? Pronto. Essa é uma dor real do Bitcoin. O Bitcoin resolve isso. Um outro problema muito comum. Vamos dizer que eu tenho a conta no banco X e vocês têm conta no banco ABC. Se hoje é sexta-feira, depois do horário comercial, eu não consigo pagar nenhum de vocês por mais que eu queira pagar. Porque o sistema bancário não funciona. De sexta-feira, depois das 5 da tarde, sei lá qual horário, não transfere mais entre bancos. E vocês vão ter que esperar até a segunda-feira. A gente se acostumou que isso é normal. A gente se acostumou que isso é aceitável. Eu não acho mais aceitável no mundo da internet que a gente vive hoje. Então o Bitcoin resolve esse problema. Você transfere o dinheiro para aquela pessoa, se tiver medo da desvalorização, no mesmo minuto, ela vende, por exemplo, dentro da plataforma da Foxbit, trava a cotação e aí ela vai fazer o saque num outro dia que ela quiser. Mas ela garantiu o recebimento dela e ela garantiu a conversão dela naquele momento. Então o Bitcoin resolve algumas dores e é por isso que eu acho que o Bitcoin tem valor realmente. Tá? Pessoal, deixa eu tocar aqui para não perder muito mais o conteúdo. O Bitcoin é uma moeda digital descentralizada que pode ser convertida em mais de 62 moedas estatais. É aquela brincadeira que eu fiz. Tenta sair do Brasil com 10 mil reais no bolso e tentar gastar isso fora do Brasil. Não gasta, cara. Você vai ter que converter para moeda local. E o Bitcoin resolve também esse problema. Ele permite uma coisa muito legal, que é valor transferido sem intermediário.
Por que a gente precisa do intermediário para transferir valor entre nós? Cartão de crédito, banco, PayPal e outras empresas. Não precisa. Transfere direto por Bitcoin. Acabou. O custo é muito menor, inclusive. Hoje, uma transação média de Bitcoin, esse preço que eu vou falar aqui, ele flutua bastante, mas na data de hoje, o custo de transferência em uma transação do Bitcoin é menos que R$1. Se você comparar com TED e com DOC, você vai ver que é bem mais barato. Ok? E a última linha, o Bitcoin pode ter valor em si próprio ou representar qualquer outro bem. Bom, de Bitcoin, eu basicamente termino aqui por enquanto e depois eu volto. Pode. Eu moro no Brasil, daí eu vou para a Europa, daí eu quero transferir, por exemplo, meu irmão para o Brasil, eu vou para a Europa, daí eu quero transferir Bitcoins para ele. Aí eu compro lá, aí eu tenho uma conta na Foxbit, só que ela recebe aqui em real. Como é que eu faço para comprar Bitcoin lá na Europa, se lá eu vou receber em euro, por exemplo? Você está comprando Bitcoin em qual dos lados? Eu me perdi um pouco. Eu fui para a Europa, lá eu recebo em euro, mas a minha conta é aqui no Brasil. Você está trabalhando na Europa, aí você recebe seu salário em euro lá na Europa. Isso. E aí você quer mandar Bitcoin para o Brasil. Ok, qual que é a dúvida? A minha conta é na Foxbit brasileira e aqui eu compro em reais. Eu consigo comprar na mesma conta em euro lá? Não. Se você está trabalhando na Europa, ganhando seu salário em reais, você vai ter que achar uma empresa similar à Foxbit lá na Europa para comprar os seus Bitcoins com euro. E aí você converte os seus euros em Bitcoin, manda esses Bitcoins para a Foxbit ou para qualquer outro lugar do mundo, e aí lá no destino é que a pessoa vai fazer a operação contrária. Vai converter de Bitcoin para Yen, de Bitcoin para dólar, de Bitcoin para reais. Você conhece algumas taxas? Inclui taxas nessa transição aí? E inclui taxas tanto da rede Bitcoin, que é a taxa para a transação propagar ao redor do globo, que é essa taxa que eu falei de menos de R$1. Uma transação de Bitcoin hoje para funcionar custa menos de R$1 de taxa. Mas também tem as taxas da Foxbit, que vocês podem consultar em foxbit.com.br/taxas. Tem tudo lá discriminado, bem às claras. Ok? Bom, aqui eu vou dar uma pausa sobre Bitcoin e agora eu quero brincar com vocês de virar a página. Vamos virar a página e entender um pouquinho sobre blockchain. Eu citei esse nome aqui algumas vezes e eu preciso falar da blockchain para vocês, porque é a blockchain que faz o Bitcoin existir. O Bitcoin é um produto da blockchain e é só o primeiro. A blockchain faz muito mais coisas do que apenas Bitcoin. Virando a página então da cabeça, vamos falar o que é blockchain. A blockchain ela é um protocolo. Quem é de TI entende essa palavra protocolo muito fácil. Protocolo é um conjunto de regras que você tem que seguir para ter o resultado esperado no final da coisa. Imagina um protocolo de um e-mail. Se você no protocolo da programação do seu e-mail errar alguma coisa, o seu e-mail simplesmente não vai, ele não funciona. O blockchain ele é basicamente o protocolo que faz o Bitcoin funcionar. Ele é, ao mesmo tempo, um banco de dados público e descentralizado. Lembra que eu falei que tem 21 milhões de unidades de Bitcoin? Esses 21 milhões de unidades ficam registradas na blockchain. É a blockchain que faz a contabilidade e a gestão de cada uma dessas unidades, desses saldos. O blockchain é uma rede de pagamento de baixo custo, altamente segura e semi-anônima. Okay? E é o nome da tecnologia em si que permite as transações que eu falei sem intermediários. Tá? Tem o pessoal tirando foto ali. Ok? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Eu vou ter que pular esse vídeo, mas esse vídeo tem uma explicação muito detalhada de outras funções da blockchain. Nesse vídeo vocês vão ver Bitcoin, ou o registro na blockchain, sendo usado para eleições, sendo usado para contratos inteligentes, para contabilizar shares de empresa. Então, quer ver um exemplo de contrato inteligente que fala no vídeo, mas muito rápido? Imagina que a gente tem aqui um posto de saúde, tá? Posto de saúde do centro. E aí a prefeitura vai designar um valor que deveria ser usado exclusivamente para ser gasto naquele posto de saúde. E aí a prefeitura, por Bitcoin, poderia ter a seguinte função: manda o recurso para o posto de saúde, fala, posto de saúde, você tem 30 dias para usar esse recurso, com medicamento, com seringa, com etc, etc.
Se você não usar esses bitcoins no prazo de 30 dias, automaticamente esse recurso volta para a prefeitura e fica disposto para outra coisa. E melhor do que isso, tudo que a prefeitura gastar usando aqueles bitcoins da origem, aquela verba que ela tinha em bitcoins, fica registrado na blockchain e fica transparente para que qualquer um de vocês com um simples smartphone consiga entender. Pô, a prefeitura está pagando esse cara aqui e esse cara não é de um endereço que nós reconhecemos como fornecedor do posto de saúde. Então vamos questionar, será que o posto de saúde está pagando whisky? Porque esse cara que ela pagou aqui eu não sei quem é. Não é a empresa de seringa, não é a empresa de remédio, não é a mecânica que cuida das ambulâncias. De quem é esse endereço? Isso dá poder para a gente questionar a gestão pública em várias esferas. Eu vou pular o vídeo, mas quem quiser, por favor, bit.do/oblockchain, tá? Continuando um pouquinho mais, e agora eu quero falar de como que o blockchain emite segurança do Bitcoin. As pessoas ficam com muito medo de, pô, mas o Bitcoin vai sumir? Será que o meu Bitcoin vai simplesmente ser hackeado? E aí eu vou comentar um pouco disso agora. O blockchain, então, é um protocolo de comunicação. Ele rege as regras que governam a comunicação entre os computadores da blockchain. Os mineradores, os nodes, que eu vou falar daqui a pouco, e nós, os usuários normais. E essas regras governam a escrita num livro-razão distribuído. Guardem esse nome, livro-razão distribuído. É a melhor analogia que eu achei para explicar blockchain. Todo mundo aqui talvez saiba o que é um livro-razão. Livro-razão é mais ou menos isso aqui. É uma caderneta. Simplesmente um livro, um caderno, onde você faz apontamentos muito básicos. Esse aqui eu faço a brincadeira que é o livro do meu avô, em 1945. Mas só para vocês entenderem, é um lugar onde você toma anotações de data, de valor, de entrada, de saída e coisa do tipo. Então, vamos começar com esse raciocínio. O blockchain é um livro-razão distribuído. Isso aqui não era distribuído. Isso aqui ficava só na padaria do meu avô. Mas com o tempo, o livro-razão poderia ter evoluído, nessa brincadeira lúdica, por Excel. O Excel, em alguma esfera, ele também pode ser um livro-razão. Ele também controla valores, datas, entradas, saídas, permite funções avançadas do Excel, mas a grosso modo ele é um livro-razão. Então vamos continuar nessa evolução e falar que hoje o blockchain é a evolução do Excel. Quando você pega o blockchain e entende o livro-razão blockchain como evolução do Excel, fica fácil de ver de onde que vem a segurança dos bitcoins. O blockchain ele é um grande Excel. No meu notebook ele ocupa 170 GB do espaço do meu HD. Mas ele não é um arquivo só. Ele é um apanhado, ele é um agrupado de arquivos. Bloco, chain, cadeia. Então esse blockchain no meu computador ocupa 170 GB. Vamos fazer uma analogia que ele seria um único Excel. E esse único Excel, ele está no meu notebook, poderia estar no notebook de vocês, poderia ter um aqui na universidade ou na casa de vocês, mas o importante é que essa única cópia desse único Excel é compartilhada, é distribuída, é descentralizada em 11 mil computadores. E é daqui que vem a segurança do Bitcoin. Por quê? Quando você tem uma única fonte de registro que é sincronizada pela internet, simultaneamente e totalmente idêntica por um número tão alto de máquinas, você tem redundância extrema, você tem confiabilidade dos dados extrema. Se um hacker conseguir alterar, vamos supor, o registro que está aqui no meu notebook, falando que eu não tenho mais 2 bitcoins, eu tenho 0 bitcoins, o hacker está alterando este registro desta máquina. Na rede não representa nada. Quando o protocolo vai olhar e fala o seguinte, vamos entender onde é que está o saldo do Marcos. Bom, nesse aqui o saldo do Marcos está 0, mas nos outros 11 mil o saldo do Marcos está 2. Qual que será que é o certo? E aí é que vem a pegadinha. O protocolo protege cada um dos usuários do Bitcoin através dessa descentralização. Então a blockchain, ela não fica só no meu computador. A blockchain, ela fica
simultaneamente e absolutamente idêntica nessas 11.400 máquinas. E vocês, de novo, poderiam ser uma dessas máquinas. Baixar um software chamado Bitcoin Core, fazer uma configuração especial e vocês vão passar a ser quase que como um seed desses programas de compartilhamento de arquivo. Vocês vão ser também um ponto de compartilhamento do arquivo blockchain. É muito próximo o conceito. Então, quando você fala em segurança, o Bitcoin e a blockchain são uma dupla perfeita de segurança, porque não dá para você fraudar o saldo invadindo só o meu computador. Você precisaria invadir 51% desses computadores, fazer alteração nos registros, resolver o problema da criptografia, que tem uma criptografia fortíssima por trás disso tudo, e além disso, todo esse processo tinha que durar menos que 10 minutos, porque em 10 minutos a rede vai ressincronizar. Essa é o arredondamento técnico que eu falei no começo, eu me permito fazer isso. Em 10 minutos a rede vai ressincronizar. Quando ela ressincroniza, acabou. A sua tentativa de hacker virou pífia. Virou nada. Entenderam? É daqui que vem o poder do blockchain, é daqui que vem o poder do Bitcoin. Existe sim risco das pessoas perderem o Bitcoin nas suas carteiras. Aí é outro problema. Mas aí não é uma falha da blockchain, do registro mãe. É uma falha de que você não tomou a segurança do seu celular, que você não tomou a segurança do seu notebook, pegou um vírus, pegou um keylogger, usou senha fraca. Tem outras possibilidades de você perder seu Bitcoin por culpa sua, de usuário, mas não por culpa da blockchain. Tá? E uma dica importante. Quem usa Bitcoin entende que Bitcoin é responsabilidade sua. Não terceirize seus Bitcoins para nenhuma empresa. Nem a Foxbit, nem meu concorrente, nem internacional. Bitcoin é uma responsabilidade de cada um de vocês. Comprar Bitcoin e deixar na Foxbit é o mesmo que você comprar uma barra de ouro e entregar para o seu vizinho tomar conta. Seu vizinho pode ser assaltado, a casa dele pode pegar fogo, ele pode dar um golpe em você. Tem 1000 cenários onde seu vizinho pode perder a sua barra de ouro. Não deixem Bitcoins jamais na mão de terceiros. Aprendam a tecnologia, façam suas próprias carteiras, sejam seus próprios bancos e aproveitem da inovação da tecnologia. Foi o que aconteceu lá em Nova York, né, com aquela empresa que teve uma carteira imensa de Bitcoins que desapareceu. Há quanto tempo esse caso? Foi uns 4 anos. Então é Japão, é Japão. Oi? É Japão. É Japão, é Japão, né? é. Mas teve um de Nova York também, que o pessoal montou uma empresa lá, ela até recebeu dinheiro de um cara bem famoso lá, e o pessoal dava tudo com dinheiro lá Isso é muito comum. Hackearam nossos computadores e levou tudo. Isso é muito comum. Quando você deixa Bitcoin numa empresa, numa exchange, numa corretora, não importa o serviço, qualquer serviço, deixou Bitcoin dentro de uma outra coisa que você não controla, é um risco tremendo. Tem risco de hacker, tem risco de inside job, é o estagiário, é o administrador, tem muitos tipos de risco. Tem risco governamental. Na Rússia, uma exchange foi fechada, porque estava com suspeita de lavar dinheiro, chegou lá o governo, bateu o martelo dele e fechou a exchange. Agora vai receber o Bitcoin que estava lá dentro, não sei quando, sabe Deus. Esquece, Bitcoin tem que ficar com o dono dele e nada diferente disso. Ok? Bom, deixa eu ver. São 9h20. Vamos lá. Eu tenho mais quantos slides? Esse aqui é um vídeo que eu gosto muito de mostrar, que é um vídeo sobre Harvard. Ele fala como Bitcoin e blockchain estão mudando o mundo. É super legal de assistir, mas ele é um pouco extenso. Ele tem uns 6 minutos. Eu também vou pular, se alguém quiser ver em casa, vai estar junto com o conteúdo, ou então anota essa URL curta aqui, tá? O que mais que nós temos? Ah, essa tela é super legal. Eu não comentei, mas blockchain é um excelente campo para vocês empreenderem. Blockchain é um excelente campo para vocês abrirem negócios e oportunidades. O Arthur está indo nessa linha, né, Arthur? Fiquei sabendo disso. Mas olha, aqui tem uma lista de 84 aplicações que vocês podem estudar e adaptar para mudar o modelo de negócio. São 84 modelos de negócio, 84 serviços que vocês podem fazer. É bit.do/LedraCapital.
O Arthur está indo nessa área, a gente vai trabalhar junto, se Deus quiser. E é um dos casos que está, inclusive, mapeado aqui nessas 84. Tem a ver com seguro. Ok? O que mais que nós temos? Temos exemplos. Blockchain. Blockchain é uma empresa que vai mudar provavelmente o sistema de reservas, Booking. Né? O Booking.com, o Trivago, o Hotels.com, todos eles fazem um negócio que agora vai sofrer uma disrupção pela blockchain. Você vai poder reservar o seu quarto de hotel ou o seu Airbnb através de um serviço em blockchain. Não precisa mais de uma entidade centralizadora, de um site ou coisa do tipo. Muito legal isso aqui. Arcade City. Alguém conhece esse nome, Arcade City? Alguém? Olá, 2, obrigado. 3 aqui. Arcade 4 no fundo. Fico contente. Espero que em Goiânia daqui a pouco comece a ter. Arcade City está sendo mundialmente famoso como matador de Uber. É a revolução em cima do Uber. São Paulo tem. Tem, São Paulo tem. São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, todas elas têm. Então imagina o conceito do Uber, onde você tem o seu carro, onde você coloca o seu carro à disposição de corridas, só que com uma tarifa muito menor. Enquanto o Uber cobra 20%, 25%, o Arcade City vai cobrar 1%. Por quê? Porque ele é um serviço baseado em blockchain. Ele é um protocolo. É muito interessante de conhecer. E o outro modelo que eu trago aqui para vocês é o Original My. O Original My é uma empresa do amigo meu, o Edilson Osório, e ela permite registros de documentos na blockchain. Qualquer coisa que seja digital, uma música MP3, uma foto, um Word, um PDF, qualquer coisa que seja digital, você joga nesse site, no Original My, e ele faz o registro na blockchain de que aquela prova, aquela música, aquele conteúdo existia na data X, no minuto tal, no segundo Y. É muito legal, porque isso aqui vai bater de frente com o cartório. Tá? Na evolução, a gente acredita que isso vai bater de frente com o cartório. Para que eu preciso provar que aquilo existiu, que aquilo ocorreu em data? Joga lá, joga no blockchain, é mundial, custo mínimo e melhor, além de ser mundial e ter custo mínimo, é totalmente fidedigno, é totalmente confiável. Não dá para fraudar isso. Tá? E quem garante que não dá para fraudar? A criptografia. Se alguém for de matemática aqui vai entender que SHA-256 é uma criptografia muito, muito elevada para os dias de hoje. Então ela é bem robusta para esses serviços. Esse vídeo é extremamente técnico e eu aconselho ele somente para nerds. Esse vídeo ele fala exatamente sobre o SHA-256 e aonde está o elo de ligação. É óbvio que o nome blockchain dá a entender bloco e chain cadeia. Então tem que ter um elo aonde junta esses blocos, porque senão não seria uma cadeia. E esse vídeo explica isso, através da criptografia, aonde que está o chain. Uma versão muito resumida desse vídeo, eu posso dizer o seguinte. Imagina que um arquivo tem uma assinatura digital. Uma assinatura digital de cada arquivo que vocês colocarem na blockchain. E essa assinatura digital, ela é única, exclusiva, universal, não existe no globo dois arquivos idênticos, a não ser que seja uma cópia realmente, tá? Mas não dá para você fraudar isso. Então, quando você faz o blockchain, você pega a assinatura digital do bloco anterior e coloca isso no começo do próximo arquivo. Então, você não consegue pular para o próximo arquivo da blockchain sem ter calculado a assinatura digital do bloco anterior. E aí, essa assinatura digital é que permite você gerar o chain, tá? a cadeia. Esse vídeo é legal para técnicos e nerds. Falar muito rapidinho sobre a história do Bitcoin. Então agora eu voltei para Bitcoin, não estou mais falando de blockchain. Mas a história do Bitcoin basicamente começou em outubro de 2008, quando Satoshi Nakamoto publicou um paper num fórum de criptografia, tá? Satoshi Nakamoto é um nome anônimo, é um pseudônimo. Eu acho que é um grupo de pessoas. Há quem diga que seja uma única, eu não acredito. Tipo John Galt, né? Quem é John Galt? E aí esse paper acadêmico ficou sob avaliação durante alguns meses, de outubro de 2008 a janeiro de 2009. Não sei se vocês repararam, mas outubro de 2008 era o topo
na crise mundial econômica. O que aqui no Brasil foi só uma marolinha, não fez mal a ninguém, né? Uma marola, mas enfim. Essa marolinha foi lá em outubro de 2008 e Satoshi Nakamoto publicou o paper, que depois virou o Bitcoin, em janeiro de 2009. E aí Satoshi Nakamoto deixou uma coisa registrada muito legal no primeiro bloco do Bitcoin, no primeiro bloco da blockchain. É um questionamento a todo o sistema econômico mundial. Ele falou o seguinte: no jornal The Times, eu tenho uma capa aqui do jornal? Tenho. No jornal The Times tinha o título desse dia, 3 de janeiro de 2009. O Chancellor brings second bailout for banks. Ou seja, é o resgate do chanceler britânico, o segundo resgate para os bancos não quebrarem. E aí o Satoshi colocou isso no primeiro bloco para a gente pensar. Nós queremos que o dinheiro que porcamente a gente paga para os nossos impostos vire resgate para os banqueiros? É legal que o governo tenha esse poder na mão dele de usar o nosso dinheiro em formato de impostos para banqueiros? Provavelmente não é legal nesse modelo. E isso acontece ao redor do globo com frequência. Aqui no Brasil aconteceu com o empréstimo compulsório. Aqui no Brasil aconteceu com o empréstimo compulsório, na Grécia aconteceu, na Venezuela aconteceu. Então, sistematicamente, governos têm esse poder de pegar o dinheiro da população e fazer o uso indevido. Quase isso. E aí Satoshi Nakamoto critica isso e deixa a gente também fazer essa pergunta para o nosso dinheiro. Nós queremos que isso aconteça de novo? É uma pergunta. O Bitcoin teve a sua primeira cotação ao longo da história mais ou menos em 2010. Maio de 2010, para ser mais exato. Quando duas pessoas resolveram negociar 10 mil bitcoins, ou seja, 25 dólares, por 2 pizzas. Nessa cotação, a cotação de um bitcoin foi 1/4 de centavo de dólar. Hoje o bitcoin, eu não conferi o preço hoje, gafe minha, 11 mil dólares, um bitcoin está hoje. Nessa data, 1/4 de centavo de dólar. Então vejam que maio de 2010, não tem nem 8 anos completos ainda. E o Bitcoin já se tornou essa revolução. E isso quer dizer que o preço do Bitcoin só sobe? Não. Eu não vou deixar essa lição para vocês. O preço do Bitcoin cai e quando cai também cai doído. Se alguém comprou Bitcoin no final do ano passado, comprou Bitcoin a 70 mil reais, hoje o Bitcoin está na casa de 30, 35, 40, caiu muito. Exato, mas chora quem não faz um planejamento econômico devido. O Hélio faz, né? O Hélio eu sei que ele faz assim, as chamadas dele e até agora eu acho que quem está seguindo ele está ganhando dinheiro com esse negócio. E isso é o interessante, porque você tem que ter uma educação financeira de não se expor a risco além do que você pode. Cada um sabe o quanto pode se expor a risco. Mas eu já falei para o outro rapaz, Bitcoin é sim um investimento agressivo, é um investimento de risco. Tanto risco de um grande ganho, como foi ano passado, onde o preço saiu de 1.000 dólares em janeiro e bateu 19 mil dólares no final do ano. Quem não queria arriscar esse lucro? Todo mundo quer. Mas na hora que ele recolhe 50%, todo mundo acha que é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, não é bolha, como o rapaz perguntou. Não é bolha, não é o fim do mundo, é só uma correção na minha visão. E provavelmente isso vai ocorrer outras vezes. Ele vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. Faz parte da história do Bitcoin. Mas jamais invista no Bitcoin o que vocês não podem pôr em risco. Em contrapartida, esse aqui é um gráfico do rendimento do Bitcoin dos últimos 7 anos em escala logarítmica. Então tudo isso aqui deveria estar ampliado 10 vezes, mas eu trago em escala logarítmica para caber no gráfico. O que isso quer dizer? Teve quedas enormes aqui no Bitcoin, muito maiores do que essa queda aqui que a gente está vivendo. Ó. A nossa queda atual é esse pontinho aqui no final do gráfico, mas o Bitcoin tem queda sim, ele continua sendo investimento de risco e eu acredito que a longo prazo... Veja, isso aqui é 7 anos. Olha a linha verde acumulada dos 7 anos. É claro que ele é um investimento que a longo prazo tem se pagado até agora. Vai continuar se pagando? Não, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou dizendo que quem comprou Bitcoin há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, está muito contente. Então, se for investir em Bitcoin,
Uma parcela que vocês possam colocar em risco e para longo prazo. Não compre Bitcoin em fevereiro pensando em vender em dezembro. Pode ser que em dezembro ele esteja numa fase de mais baixa ainda. E aí vocês vão ficar bravos comigo e consigo mesmo, tá? Beleza, estou quase acabando. No Brasil, eu acho que vocês poderiam conhecer esse site. É um site bitvalor.com. Ele faz um panorama do mercado nacional sobre bitcoins. É bem legal de conhecer. E as pessoas sempre perguntam, onde que eu uso Bitcoin no dia a dia? Bom, se você for usar na internet para comprar coisas internacionais, tem algumas empresas aí que aceitam. Nem todas essas empresas aceitam no Brasil, tá? Algumas delas aceitam apenas em mercados Estados Unidos, Europa, etc. Mas todas essas grandes empresas estão envolvidas com Bitcoin hoje ao redor do mundo. Também tem os comerciantes pequenos, que é o caso que eu falei da pizzaria lá da minha cidade. Esse é um site coinmap.org, onde dá para você listar quais os comércios que aceitam Bitcoin ao redor do globo, inclusive aqui em Goiânia. Esse é o mapa de Goiânia. E eu fiquei muito triste, porque eu só achei 8 comércios que aceitam Bitcoin aqui em Goiânia. E espero que ano que vem eu volte aqui e eu veja esse número 10 vezes maior, porque tem potencial. Qualquer comércio. Em São Paulo é muito comum advogados aceitarem Bitcoin, contadores aceitando Bitcoin. Olha lá, o Mioto vendeu livro com Bitcoin. Então, a gente tem que ter essa ideia de que usar Bitcoin realmente é muito interessante como forma de recebimento. Tem um comentário aqui do amigo. Assim, eu só gostaria de saber qual é a forma, qual site eu posso ir para no comércio ter esse sistema para aceitar Bitcoin. Como que eu faço? Okay. Na verdade, olha que interessante, você nem precisa de um sistema. Isso, não, porque para você aceitar Bitcoin você precisa, ou por exemplo, de uma conta na Foxbit. A Foxbit pode servir como inicial para você, porque a Foxbit vai te gerar um endereço de depósito. Aí você pega esse endereço de depósito, que é similar ao nosso agência e conta, tá? E aí você imprime num papel e cola do lado do seu comércio, tá? As pessoas vão chegar lá, vão escanear o QR Code e falar, ok, vou te pagar aqui com Bitcoin. Tudo que você precisa de uma folha de papel impressa. É tão simples quanto isso. Então, se você for num site chamado bitaddress.org, é um site que gera senhas, gera carteiras de Bitcoin bastante confiáveis, lá você vai entender que tem a chave pública, que você pode mostrar para qualquer cliente seu te pagar, e tem a chave privada, que você deixa guardada num cofre, que é quando você quiser resgatar os Bitcoins. E aí você vai fazer uma poupança naquela carteira de Bitcoin, naquele papel. É tão simples assim. E aí quando você quiser resgatar, você vai passar por um outro processo que chama resgatar para a chave privada, e aí você vai poder gastar os Bitcoins. É bem simples mesmo. Bom? Ok. Quem quer usar Bitcoin? Eu sugiro aí a Foxbit como exchange, mas não como carteira em definitivo. Eu recomendo a carteira Blockchain Wallet para vocês darem os primeiros passos no seu celular. É bem fácil de baixar, de instalar, tem para Android, tem para iPhone. E eu fiz até um vídeo tutorial para isso. As pessoas se perdiam como instalar a carteira, passo a passo. Eu fiz um vídeo tutorial, carteira Bitcoin app. Eu faço no Android essa simulação, mas obviamente também está disponível para iPhone. Ok? Bom, pessoal, esse aqui é o vídeo, vamos pular. A apresentação de novo está disponível para quem quiser baixar. E da minha parte, muito obrigado, agradeço a atenção de vocês. Boa noite.